Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou o Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a 9.591 dólares. Meu objetivo no vídeo de hoje vai ser fazer uma atualização técnica e de sentimento do Bitcoin, mostrar para vocês alguns pontos que o Bitcoin precisa segurar para manter a tendência de alta, além de discutir com vocês a possibilidade de estarmos formando um padrão de continuação da baixa que pode levar a gente a formar mínimas ali, quem sabe próximo aos 9.000, 8.800 dólares, tá? Vamos discutir um pouquinho sobre isso tudo a partir de uma perspectiva de análise técnica de diferentes tempos gráficos, sem esquecer, é claro, de uma análise de sentimento que tem constatações bem interessantes que a gente pode fazer aqui nos nossos indicadores, ok? Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Investidores, no 4 horas, eu vejo dois pontos de importância no Bitcoin, tá? O primeiro ponto, como muitos já sabem, é a parte inferior do triângulo, que está localizada nesse grande suporte que a gente tem entre os 8.950 e os 8.700 dólares, tá? Eu vou deixar até nos 8.600 para ser mais conservador. Aqui é sim uma zona de demanda bem interessante e uma zona onde o Bitcoin pode encontrar suporte se a gente tiver um dump expressivo, ok? Perdendo essa zona, vocês sabem que para mim o Bitcoin vai reverter a tendência dele e pode corrigir muito além desses pontos, tá bom? Mas enquanto isso não acontecer, eu acho que essa não é a maior probabilidade, tá? E antes de chegar lá nos 9.000, nós não podemos fechar os olhos para um suporte muito importante que nós vamos ter que romper, e esse suporte que tem muito a ver com o curto prazo, tá? Vamos lá, qual que é esse suporte? Para mim, esse suporte está muito claro aqui nessa região próxima aos 9.400 dólares, tá? Como vocês podem ver, não conseguimos fechar nenhum candle no 4 horas abaixo dos 9.400 dólares e, coincidência ou não, abaixo da nossa média exponencial de 72 períodos, tá? Enquanto não fechar candles ali, eu não acredito que a maior probabilidade é a gente romper essa região aqui dos 8.800, tá bom? Em compensação, se perder os 9.400 e em especial, se os nossos indicadores ficarem vermelhinhos e a gente perder essa nuvem de Ichimoku, eu sim vou encarar a gente com uma boa probabilidade de não só testar essa região, mas com boas chances de até perder ela, tá? Então, eu vejo que nesse momento o Bitcoin precisa segurar esse suporte nos 9.400, além da nossa nuvem de Ichimoku aqui, que também é a nossa linha de tendência que vem desde lá dos 3.600. Essa linha aqui, estão vendo? Ou seja, tem um ponto de suporte bem interessante de confluência nessa região aqui, mais ou menos entre os 9.400 e os 9.300, tá? No 4 horas. Então, não quero ver o Bitcoin perdendo isso. Se perder, eu espero sim que ele vá testar a parte inferior do triângulo e quem sabe até rompa, tá bom? Enquanto não perder, eu ainda acredito que a perspectiva é otimista, pois meus indicadores mostram isso, mostram mais suporte abaixo do que resistência acima. Beleza? Vamos lá, no curto prazo, eu já vou aqui para 15 minutos para mostrar para vocês, nós estamos claramente formando um padrão de continuação da tendência de baixa, tá? E esse é um padrão que, pela análise técnica, tem maior probabilidade de romper para baixo, porém, pela análise de sentimento, eu consigo ver algumas coisas bem interessantes aqui na nossa configuração que fazem para mim acreditar que esse padrão ele não só não tem uma maior probabilidade de romper para baixo, como, para mim, ele tem boas probabilidades de romper para cima, tá? E por quê? Porque a gente, além de estar com todos os nossos suportes abaixo, sem tanta resistência acima, nós estamos deixando grandes volumes nos fundos, tá? Reparem que, quando a gente está indo no fundo, a gente não está conseguindo fechar candles lá, estamos deixando grandes sombras, mostrando muitas pessoas ficando presas nessas posições e muito menos pessoas comprando. Só vocês darem uma olhada aqui nos volumes de compra e venda a mercado que estão acontecendo nesse padrão. Então, qual é a sacada aqui? Eu tô vendo muito mais pessoas ficando presas embaixo vendendo errado do que ficando presas em cima comprando errado. Então, para mim, faz sim sentido as baleias conseguirem, no mínimo, fazer o preço dar mais uma estourada aqui para, com isso, eles conseguirem distribuir mais. No momento eu ainda não vejo essa distribuição e para mim isso pode acontecer, as probabilidades vão cair novamente contra os bulls
contra a tendência de alta, se perder esse ponto de controle aqui, que está próximo ali dos 9.500, eu vou colocar nos 9.480, tá? Perdendo essa região, aí sim eu acho que a maior probabilidade é a gente acabar rompendo para baixo esse padrão, mas lembrem-se, no 4 horas tem suportes importantes entre os 9.400 e os 9.300, beleza? Em compensação, se romper aqui essa região de topo em 8.650, eu vou ver sim uma boa probabilidade do Bitcoin conseguir ter uma recuperação interessante, tá? Detalhe, eu acho que 1 hora tá desenhando muito bem essa situação, vejam. As nossas médias estão bem aqui nessa região, a gente tem uma região de resistência brigando agora, e se romper essa região de resistência, a gente tem meio que caminho livre para dar mais uma pumpadinha. Então, eu realmente ficaria de olho nesse rompimento das médias aqui no 1 hora, tá? Que seria ali nos 9.650, para quem sabe a gente conseguir dar uma pompadinha, e se isso aqui vai ser uma armadilha para aí sim o preço corrigir, ou vai ser realmente um movimento genuíno, a gente vai precisar analisar os indicadores de sentimento no momento, né? E falando de indicadores de sentimento, no 4 horas eu tô enxergando os indicadores bem neutros, tá? Neutros com um pequeno viés altista. Por quê? Porque o funding, que estava com uma demanda muito grande, começou a me mostrar uma oferta muito grande, tá? Tava com uma oferta muito grande aqui e agora tá ficando um pouco mais neutro, tá? Eu acho que se eu vim aqui por 1 hora, vocês vão conseguir ver melhor. Olha só, a gente tava com uma oferta muito grande e agora tá um pouco mais neutro com um pouquinho de oferta, correto? O funding, por que eu falo que ele não é completamente bullish ainda? Porque ele ainda tá em 0.01. Para eu ficar completamente bullish, eu tenho que o quê? Que ver ele vermelhinho, tá? Para eu ver que tem uma grande probabilidade da gente começar a recuperar. Enquanto não fica vermelho, isso aqui é sim um sinal positivo, mas não é um sinal tão bullish igual seria se estivesse vermelho, correto? Outro sinal que é neutro para bullish é o Fear and Greed Index. O Fear and Greed Index, que estava em 56 ontem, teve uma queda expressiva de 8 pontos. É sim uma queda significativa, porém, uma queda que ainda não levou a gente para medo, tá? Se conseguirmos chegar a medo, vai ser outro sinal para mim que estaremos num período de acumulação para o preço voltar a subir, correto? Mas eu encaro sim como algo positivo o neutro e essa queda de 8 pontos. Não algo muito positivo, tá? É uma constatação bem parecida com o que eu tenho aqui do Premium Index e do Funding. Continuando, no Tensor Charts, eu posso ver algumas coisas interessantes aqui, tá? A gente, durante toda essa consolidação ali, entre essa região dos 9.500 e os 9.600 ali, antes a gente estava até abaixo disso, eu conseguia ver que muitas instituições estavam tentando fazer o mercado ou subir, ou não, ou cair, né? Olha só. Então a gente via muitas ordens. Então nesse momento aqui, olha só, eu já enxergo que essas ordens sumiram, tá? A gente não tem tanta ordem mais de instituição querendo fazer o preço subir ou querendo fazer o preço cair. Então eu espero sim para as próximas horas um movimento forte, um movimento que vá realmente definir a tendência. Detalhe, ponto que a gente tem que estar de olho, né, nesse momento, ponto de importância. Região dos 9.740, 9.750, por uma possível distribuição das instituições, e os pontos aqui abaixo dos 9.500 por uma possível acumulação, tá bom? Detalhe, se a gente for de novo e perder essa região aqui, olha só, fechar candles aqui abaixo, eu realmente acho que vai ser muito ruim, investidores. Mas fiquem de olho para essa possível acumulação aqui, porque a gente já teve hoje 3 vezes acumulações nessas regiões. Tranquilo? Continuando aqui, olhando o Tensor Charts mais simples, eu consigo olhar algumas coisas interessantes também, tá? Nas 3 quedas que tivemos, que eu mostrei para vocês hoje, que foram quedas onde a gente pegou liquidez, a gente também teve quedas no Open Interest, tá? Então foram 3 bons pontos para se acumular. Primeiro aqui, olha a queda no Open Interest. Segundo aqui, olha a queda no Open Interest. E terceiro aqui, olha a queda no Open Interest. Ou seja, 3 pontos para se acumular, investidores. E eu sempre bato na tecla com vocês que quando a gente está num ponto assim indeciso, o ideal é sempre tentar fazer as compras num suporte do que tentar fazer essas compras num rompimento, né? Ou seja, quem comprou nessas 3 oportunidades, na verdade teve até 2 ontem também aqui, né?
está numa maneira muito mais confortável do que quem está esperando um rompimento aqui. Então eu realmente acho que vale a pena vocês estudarem o sentimento para conseguir esses pontos de indefinição do preço, a gente fazer compras um pouco mais seguras, tá? Compras onde as instituições estão comprando e vendas também onde elas estão vendendo, correto? Então, investidores, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Recapitulando aqui rapidamente, eu tô vendo esse padrão de continuação da baixa, ao mesmo tempo que eu tô vendo muita acumulação das instituições quando o preço tá caindo. Então, eu sim tô com um viés um pouco altista nesse momento, porém, se perder a região dos 9.500, 9.480, esse meu viés vai desaparecer e eu vou ficar bearish somente se a gente perder os 9.400 e de maneira mais conservadora os 9.300. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo.